Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, né, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, né, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. E nesse 11 de junho de 2023, nós estamos no 10º domingo do tempo comum, a cor litúrgica é a verde, o santo do dia, São Barnabé Apóstolo, que é um santo oculto para hoje. Nós não vamos lembrar dele porque é o domingo do Senhor, tá? Para não perder o pique, né, nós estamos aqui falando de Santo Antônio de Pádua. Aí eu achei um outro livrinho, então hoje nós vamos fazer a leitura de um outro material para dar um contexto biográfico, né, para a gente saber um pouquinho mais a respeito de Santo Antônio.
Então, eu tenho um devocionário de Santo Antônio, editora Paulus, com novena, trezena e orações diversas. E ele tem uma biografia, assim, relativamente boa, tá? Dá para dar uma ideia. Mas, assim, tem uma publicação que será lançada dia 13 de junho, tá? Semana que vem. Não, semana que vem não. Essa semana mesmo, nessa terça-feira, pela editora Domus Áurea. Quem acompanha Facebook, Instagram, deve ter ouvido falar dessa editora, tá? Ela tem capa tipo de couro, é falso couro, né? Hoje em dia é couro ecológico, é um outro tipo de courinho, imitação de couro. É sempre marronzinha, imitando aqueles devocionários antigos. É fora da curva, né? Não é que nem Paulus, Loyola, tal. Então, tem aparecido muitas editoras assim, boas inclusive. Então vai ter um super lançamento aí dessa editora que como é que é? Diz que até os primeiras pessoas que adquirirem um livro lá no dia vai estar ganhando uma medalhinha, uns esquema aí, tá? Mas o que me parece, que eu tenho observado, e eu não vou mentir, tem sido objeto de meu desejo, né? Eu gosto de um livro, e é caro os livros deles. Que é o Manual de Santo Antônio, então eu não sei exatamente o que vai ser. Existem duas publicações que, da Domus Áurea é um tiro no escuro. É que eu gosto dessa editora, eu não tenho nada ainda deles. Eles têm um devocionário do Sagrado, aliás, não é um devocionário do Sagrado Coração, são 3. Inclusive, eu vou fazer um jabá de graça, assim, tipo, eles nem sabem, não me conhecem, vou fazer uma propaganda de grátis para eles. No mês de junho, se você adquirir um combo de 3 livros do Sagrado Coração de Jesus, você ganha um desconto. Só que o problema é que custa R$ 205. Isso na promoção. 3 livros, tá? Um devocionário e outros 2 que devem falar a respeito do Sagrado Coração. Tá? Mas tem que dar uma olhada lá. Eu já nem olho muito essas promotions que me dá dor no bolso, dor na cabeça, dor em tudo, né? Fora que depois me dá uma dor, tipo, eu leio, depois eu deixo na estante, depois eu leio de novo, e aí eu me preocupo com o futuro dos meus livros. Vai parar onde isso? No lixão? Não dá, né? Então, esse é um risco que eu corro, sabe? Então, é uma situação bem, bem extenuante. Quem não gosta de livro não vai sentir falta, vai achar estranho, né? Mas, infelizmente, tem aqueles que são apaixonados, né? Por livro, cheirinho de livro novo, que nem eu, assim, sempre tem os doidinhos. E engraçado que esse povo, assim, no trato do livro, somos iguais. Agora, nós temos foco em livro, né? Então, não é qualquer livro que tem que chegar na minha mão para estar na minha estante. Eu tenho que avaliar bastante, né? Isso que avaliando ainda eu compro, né? Tá? Então, essa é a propaganda do dia. Outro livro que eu indicaria, então já que hoje é a indicação de livros de Santo Antônio, outro livro que eu indicaria, que eu não tenho também, é o da editora Vozes, Os Sermões. Enorme, enorme, ele é grande. E o preço também. Passa dos 200 conto. R$ 200. No lançamento foi R$ 200. Isso acho que uns 3, 4 anos para trás, né? E eu não comprei até hoje. E depois eu vim saber que a Paulus, na coleção da capa marrom avermelhada, que é da mesma coleção do que eu tenho aqui que eu li esses dias, né, para vocês, no mês passado, o Cura d'Ars, né, São João Maria Vianney, ele tem os sermões também, tem um volume 1 de Sermões de Santo Antônio de Pádua, que deve ser a mesma obra da Vozes. Mas é que a Vozes é franciscana, a Paulus é dos... Como é que é? A Paulus, eu não me recordo qual é a congregação deles. Mas a Paulus é de uma congregação. Não sei se é Vicente de Paulo, não sei. Eu sei que é de uma congregação, assim como as Paulinas também. Uma coisa é edições da Paulus, a outra é edições Paulinas. São 2 editoras diferentes, de 2 congregações também. A Paulinas acho que é da congregação feminina, né? Mas são editoras completamente diferentes, né? Inclusive você verifica no que eles publicam. Então é preciso tomar alguns cuidados, tá? Tenho nada contra a Paulinas, mas tem muitos livros que eu evito comprar de lá. Prefiro a Paulus.
Alguma coisa da Vozes, mas aí eu indico, né? Porque a Vozes é aquele problema do Teologia da Libertação, Leonardo Boff, né? Entendeu? Que é o best-seller deles. Mas, tirando isso, tem outras obras importantes. Até, inclusive, antes da Teologia da Libertação, ou durante, então, publicações da época de 80 ainda, Bíblia, eu ainda recomendo da Vozes. Se você encontrar parado na sua estante ou no estante de um sebo, eles têm uma tradução muito boa dos anos 80 até o comecinho dos 90. Depois aí eu já não posso falar mais nada, tá? Muito bem. Então, são essas duas indicações de livro, tá? Tá certo? Aí vamos para a leitura, então, da biografia do devocionário, tá? Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, provavelmente. Recebeu o nome de batismo de Fernando de Bulhões e Taveiro de Azevedo. Era primogênito de uma rica família nobre, poderosa e rica, sendo seus pais Martinho de Bulhões e Maria Teresa de Taveiro. Com a idade de 15 anos, abandona seu rico palácio e seus familiares e ingressa na abadia de São Vicente, na periferia de Lisboa, pertencente aos cônegos regulares de Santo Agostinho, a quem deve toda a sua formação intelectual que o faz um dos homens mais cultos da Igreja, na Europa, nos princípios do século XII. Pouco tempo depois, foi transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que era a capital do Reino de Portugal. Com 25 anos de idade, ainda agostiniano, foi ordenado sacerdote em 1220 no mosteiro de Santa Cruz. Bom, aqui há controvérsias, porque tem um outro devocionário que fala que ele foi diácono permanente. Ou seja, dá a entender que não, como é que se diz? Não foi ordenado sacerdote. Aqui já diz que foi ordenado, né? E nesse mesmo ano, 1220, aconteceu uma grande virada no eixo de sua história. Passa de cônego regular de Santo Agostinho para a ordem franciscana, recebendo o nome de Frei Antônio de Lisboa, nome do patrono e santo abade Antônio Olivares. Parte logo em seguida para o Marrocos, onde pretende realizar seu sonho de ser missionário, a exemplo dos 5 mártires franciscanos assassinados lá. Infelizmente, adoeceu na viagem e viu frustrados os seus planos de missionário no meio dos não-crentes. Quando se encontrou um pouco recuperado, viajou para Assis a fim de participar do capítulo das esteiras. Eram quase 3.000 frades espalhados pela planície, dormindo sobre esteiras em pequenas cabanas, em Pentecostes de 1221, e aí teve seu primeiro encontro com São Francisco de Assis. Antes de dedicar-se à pregação, foi cozinheiro e levou uma vida completamente obscura. Por que obscura? Ele não queria dizer que era ordenado, que tinha instrução. Então ele se fazia assim, tipo, se permitia ser humilhado, fazer serviços humildes. Ninguém sabia da história de Frei Antônio. Ninguém sabia que ele era letrado, que tinha estudado, que estava, mesmo que seja diácono, sacerdote também, ou diácono permanente ou sacerdote. Nomeado professor de teologia pelo próprio São Francisco, foi o primeiro franciscano a ensiná-la. Em 1229 foi para o convento de Arcela, subúrbio de Pádua, onde veio a falecer no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos, e sem ninguém saber como, as crianças saíram pelas ruas de Pádua gritando: "Morreu o frade santo, morreu Santo Antônio." Foi canonizado no dia 30 de maio de 1232, dia de Pentecostes, pelo Papa Gregório IX, que o chamava Arca do Testamento, por causa de seu método de exegese e também martelo dos hereges em cerimônia celebrada na Catedral de Spoleto. Em 10 de janeiro de 1946, o Papa Pio XII o proclamou doutor da Igreja com a especificação de doutor evangélico, o que significa que Santo Antônio contribuiu original e autenticamente para a vivência e conhecimento da fé cristã. São Francisco chamava meu bispo por causa de seu amor à Sagrada Escritura, que o tornava não apenas hábil na argumentação, mas também eficiente na persuasão, porque sabia confirmar com o comportamento que pregava. A iconografia que o representa com o livro faz referência ao seu conhecimento da Sagrada Escritura, como a chama e o coração são símbolos de seu ardor na pregação.
A imagem de Santo Antônio com o menino Jesus nos braços quer lembrar a visita divina em um de seus frequentes êxtases. Santo Antônio, para uns de Lisboa, onde nasceu, para outros de Pádua, onde morreu, é o padroeiro de Portugal e um dos santos mais populares de todo o mundo cristão. É invocado principalmente pelos pobres e sofredores. As esmolas dadas com a finalidade de obter sua intercessão chamam-se pão de Santo Antônio. Sua popularidade advém também do fato de ele ser considerado pela tradição como o santo casamenteiro e o santo das coisas perdidas. Moças pedem sua intercessão para realizarem um bom casamento, casais pedem ajuda para manter a família unida, e quem perde qualquer objeto reza o esponsório de Santo Antônio para encontrá-lo. Os sermões que deixou escritos atestam a profundidade de sua leitura e o conhecimento da Bíblia. Cadê agora? Tá aqui. Aí no livro Os Santos de Cada Dia, do Sr. J. Alves, da editora Paulinas, esse material é bom, tá? Eu recomendo. Que tem um santo diário, tem a bênção de Santo Antônio, que é uma prece, né? Talvez você já viu, já leu, já ouviu por aí. Eis aqui a cruz do Senhor, fugi partes contrárias, venceu o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Aleluia, aleluia. Cristo vence, Cristo reina, Cristo manda com império, Cristo nos defende de todo mal. Cristo Rei veio em paz, o Verbo se encarnou e Deus se fez homem. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que a festa de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, alegre a vossa igreja para que, fortalecida sempre com os auxílios espirituais, mereça gozar as alegrias eternas. Por Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Com as bênçãos de Santo Antônio, seguimos adiante então, tá? Então, leitura deste 10º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Oséias 6, versículos de 3 a 6. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 49 ao 50, com o refrão: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente, a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso o sangue de carneiros? A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus o sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 25. Irmãos, Abrão, contra toda humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerado o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi acreditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje, Mateus 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus.
Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, vamos recordar o evangelho da solenidade da Santíssima Trindade. Foi João 3, versículos 16 a 18, tá certo? E por hoje encerramos tudo por aqui. Desejo a todos um ótimo domingo, fiquem em paz, na paz de Cristo. Não tem pitaco, não vou reclamar, né? Vamos ter que mudar, eu terei que mudar este meu péssimo comportamento, porque é péssimo mesmo, né? Porque aí para piorar, quando a gente é mal agradecido, mal-humorado e tal, a gente acaba fazendo o mal mesmo. Aí a gente fere as pessoas, né? Então, tá tudo certo. Pra mim tá tudo certo. Lógico que pra algumas não. Mas aí a gente tem que ir aparando as arestas, né? Tá? Mas faz parte da vida. Desejo a todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem em paz, na paz.